E aí galera da Dura-Língua, aqui é o Fabrício Carrara de novo, e no vídeo de hoje a gente vai ver algumas palavras que elas são incontáveis em inglês, mas são contáveis em português, e isso gera muita confusão quando a gente está aprendendo inglês. Mas bora lá direto pro vídeo. Mas bom, voltando aqui galera, né? Quais são essas palavras incontáveis, afinal? O que são palavras incontáveis? A gente tem algumas palavras assim em português também. Por exemplo, a palavra água, a palavra dinheiro, né? Você não fala, eu tenho 2 dinheiros. Você não fala, aqui tem 3 águas. Você pode falar num sentido de abreviando, né? 3 garrafas de água, algo assim. Mas você não conta quantas águas, né? A própria água que tem ali. Em inglês, esse conceito é ainda mais forte, com essas palavras, por exemplo, como water, meat, money, muitas e muitas outras. E aí, o problema que vai acontecer aqui é que, às vezes, algumas palavras que elas são contáveis em português, então você fala alguma coisa, 2 alguma coisa, 3 alguma coisa, muitos alguma coisa, em inglês você não vai poder usar isso, você não vai poder falar 1, 2, 3, você não vai poder contar, não vai poder usar no plural, às vezes. Então depende da palavra, a gente vai ver alguns exemplos aqui, 3 exemplos muito comuns para ser mais específico, mas você vai entender conforme eu for explicando aqui. Vamos começar aqui com a palavra information, que significa ou informação ou informações, porque, claro, ela é uma palavra incontável. Então você não pode nunca falar informations no plural, não faz sentido, não existe informations, é sempre information, seja pro singular, seja pro plural, e ela sempre vai ser usada como palavra incontável com as palavras que têm relação com o singular. Então um exemplo aqui de uma frase que talvez a gente pensaria em português, né? As informações que você mandou pra gente, que você nos mandou, estão erradas. Se a gente for ver palavra por palavra, né? A gente traduziria, tá, the informations that you sent us are wrong. A gente diria algo assim, né? Mas isso está totalmente errado em inglês, e tem 2 erros aí. O primeiro, como eu falei, não existe informations, é sempre information pro singular ou pro plural. Então, para começar, o correto aí seria the information that you sent us, que você nos mandou. E aí, como ela é uma palavra incontável, ela vai ser conjugada com os verbos do singular. Não precisa, não faz sentido usar aqui os verbos do plural. Então, mesmo se você falar the information that you sent us are wrong, também está errado, porque o correto é the information that you sent us is wrong, né? Então, information vai com o verbo no singular, que aqui é is, né? Então, as informações que você nos mandou estão erradas. Aqui os 2 erros possíveis que a gente viu. E aí, é claro, isso aqui vai valer para tudo. Então, você não pode dizer, por exemplo, I got those information from him. Você tem que dizer, I got that information from him, ou I got this information from him. Você não pode usar a forma do plural aqui, que seria these e those. Você tem que usar as formas do singular, que é this e that. Entendeu? E é claro, como eu mencionei, você não pode contar, 1, 2, 3 informações, né? Então você não poderia dizer, por exemplo, here are 2 new informations. Não faz o menor sentido essa frase. Ou mesmo, né, tirar o S do final, here are 2 new information. Também não faz sentido porque ele é incontável, você não pode contar. O que a gente faz quando tem essa situação? Ou você coloca a piece of, né, então essa piece of significa piece of information, que aí a gente meio que torna essa palavra information contável, vamos dizer, né, porque a palavra contável na verdade é o piece. Ou então você pode trocar por uma outra palavra. Então, um exemplo seria here are 2 new pieces of information. Então, estaria correto, apesar de não ser tão usado, mas estaria correto. Ou você pode usar here are 2 new facts. Aqui estão 2 novos fatos, né? Então você busca uma outra palavra que você, na verdade, que seria mais usada do que information. Porque isso de usar essa palavra informações aqui de uma maneira contável, a gente está tentando encaixar um quadrado
num buraco circular, mais ou menos, né? Não faz muito sentido. Mas é isso, você não vai poder usar, contar essa palavra information. Uma outra palavra que a gente também é muito usada nesse sentido é a palavra news, que a gente em português geralmente traduz como notícia ou notícias, no plural, mas olha, ela termina, apesar de terminar com S, ela é uma palavra que ela é incontável e é usada da maneira do singular, exatamente como information. Então esquece esse S ali no final, pensa só que ela é uma palavra incontável e palavras incontáveis vão ser usadas com o singular. E, claro, elas não podem ser contadas. Então você não pode dizer I have a good news ou I have one good news. Não, isso estaria errado. Você tem que dizer simplesmente I have good news. Eu tenho boas notícias. E aí, se você quiser singularizar, né, contar ela, uma, duas novas notícias, você não pode dizer I have two news for you. Eu tenho duas notícias para você. Não faz o menor sentido em inglês. Você pode simplesmente dizer I have news for you. Eu tenho notícias para você, né? Tenho novidades também, é uma tradução possível. Tenho novidades para você. Aí você não indica quantas, ou você pode usar novamente pieces of. I have two pieces of news for you. Que também não é muito usado aqui. Seria mais comum você usar simplesmente a forma I have news for you, sem especificar quantas são. A gente tem essa mania, né? Porque a gente tem a palavra contável, você especifica quantas são. Em inglês, você fala no geral, você fala, tenho notícias, tenho novidades para você. Não precisa especificar, mas se quiser especificar, usa pieces of, two pieces of alguma coisa. E é claro, a gente usa com verbos no singular, então você não vai falar the news are bad, né? As notícias, as novidades são ruins. Você vai falar the news is bad, com o verbo ali no singular, porque, claro, é uma palavra incontável. E aí, finalmente, a terceira e última palavra que a gente vai ver hoje aqui é o substantivo stuff, que significa coisa ou coisas, também é uma palavra incontável. E aí é uma coisa engraçada, né? Porque em inglês eles têm a palavra thing, que significa coisa, que essa é uma palavra contável, e não tem problema nenhum você dizer one thing, two things, three things, não tem problema nenhum, uma palavra contável normal. Mas eles têm a palavra stuff, que também é uma palavra usada para dizer, para traduzir isso aí, coisas ou coisa, mas ela é uma palavra incontável. E aí a gente vai seguir todas essas regrinhas que a gente acabou de ver aqui anteriormente. Então, por exemplo, você não pode usar a palavra many, porque o many ele é usado simplesmente com palavras contáveis, né? I have many cars, eu tenho muitos carros. Então você não pode dizer there's many water here, there's many money here. Não faz o menor sentido. A gente usa a lot of. Então, there's a lot of water here, there's a lot of money here. E aqui, como isso é uma palavra incontável, vai seguir exatamente essa mesma regra. Então você não pode dizer, por exemplo, I have many stuffs at home. Primeiramente porque stuffs, conjugar assim no plural, não existe. Então vai ser sempre stuff. Mas você também não pode dizer I have many stuff at home, né? Eu tenho muitas coisas em casa, porque o many não faz sentido aqui. Também não faria sentido você dizer I have a lot of stuffs at home, porque stuffs, novamente, você não pode mudar ele para o plural, né? É uma palavra incontável. Então, finalmente, o correto aqui seria I have a lot of stuff at home, né? Stuff, sem mudar nunca essa palavra. Eu tenho muitas coisas em casa. Mas espero que vocês tenham entendido, aprendido bastante coisa aqui, como usar essas palavrinhas que são muito comuns, são muito usadas, muito importantes, mas eu espero que você realmente agora saiba usá-las sem se confundir. Se você curtiu, dá aquele like, se inscreve aqui no canal, que sempre ajuda muito. E até a próxima, galera. Tchau, tchau!